um dos tsunamis jurídicos, né, que acabou estando na gênese do processo, né, em que a gente vive hoje, ela vai ser estendida, né? Até pedi o pessoal colocar no telão. Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, dá 180 dias para a Polícia Federal finalizar o inquérito das fake news. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, né, deu mais 180 dias para a PF concluir as investigações do inquérito. Ele determinou ainda que sejam identificados os envolvidos no chamado Gabinete do Ódio, que atuou durante a gestão do presidente Jair Bolsonaro. É a primeira vez que o ministro estabelece oficialmente um prazo final para o inquérito. O prazo de 180 dias foi fixado nesta segunda-feira, dia 16 de dezembro, em trecho da decisão divulgada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Investigadores ainda devem ouvir mais de 20 pessoas e analisar dados de quebra de sigilo bancário e fiscal, segundo a decisão. Moraes ainda cita outras diligências, mas não fica claro quais seriam. O objetivo é destrinchar o funcionamento do grupo de apoiadores de Bolsonaro, que ficou conhecido como Gabinete do Ódio durante sua gestão e já apareceu em outras investigações envolvendo o ex-presidente. O procedimento, né, ele nasceu em 2019, o inquérito foi alvo de críticas de especialistas por ter sido aberto de ofício, o relator ministro Alexandre de Moraes ter sido escolhido pelo então presidente do STF na época, né, o ministro Dias Toffoli, né, e depois o próprio Supremo Tribunal Federal, o pleno do Supremo Tribunal Federal ratificou, né, a decisão de escolher Alexandre de Moraes, né. O Supremo começou e abriu de ofício, porque os ministros viam nesses ataques um ataque à própria corte, nessas fake news, um ataque à própria corte, à instituição, e a partir do momento que a instituição está sendo atacada, viam como válido a abertura desse processo. Nos últimos anos, um conjunto de fatos sem conexão entre si e episódios que nem sempre envolvem pessoas com foro privilegiado passou a ser incluído no inquérito. Com isso, várias pessoas se tornaram investigadas perante o tribunal, que é a última instância de poder do judiciário e é no qual ocorre normalmente o julgamento de autoridades com foro, né? E, como eu falei, inicialmente houve a intenção de abertura para investigar ataques a ministro e o próprio tribunal, e que o regimento do tribunal prevê essa abertura. Começar agora com a Raquel. Raquel, o que bem, delimita-se agora 180 dias, a oposição chama esse inquérito de inquérito do fim do mundo, né? Porque fala que vai cabendo tudo lá dentro, vai jogando tudo lá dentro, o negócio nunca termina, né? Desde 2019 é o inquérito de 5 anos, né? Vai para com 180 dias, vai poder fazer seu quinto aniversário, seu primeiro quinquênio. E a questão é, o que falta, na sua avaliação, investigar, né? E quais os riscos de um inquérito tão longo? Léo, eu acho que o fato do ministro Alexandre de Moraes ter finalmente colocado um prazo para encerrar o inquérito das fake news quer dizer duas coisas. Um, que ele acha que ele está perto de prender Jair Bolsonaro, de concluir as investigações sobre ele. E aí, concluindo as investigações sobre Jair Bolsonaro, ele desvendaria esse gabinete do ódio e colocaria um ponto nessa história. E dois, mostra também a pressão política que Alexandre de Moraes vem sofrendo. Né? Ele pode estar num momento melhor hoje por conta tudo que vem sendo revelado pela Polícia Federal, ele pode estar, o Bolsonaro está mais enfraquecido, mas tem um cansaço no Brasil e principalmente na elite brasileira de toda essa polarização, todas essas questões, todo esse ódio que amarra o Brasil, né? Torna mais difícil passar qualquer coisa no Congresso, torna mais difícil o crescimento, torna mais difícil aprovar as coisas que são importantes, torna mais difícil o Brasil andar para frente. Então, assim, existe um grande desejo de deixar isso para trás. Então, assim, existe uma pressão em cima de Alexandre de Moraes, e não é de hoje, ela não vem assim só recente, de que esse inquérito precisa ser encerrado, tudo tem que ter começo, meio e fim, certo? Não dá para o Supremo se achar que ele tem poderes infinitos para ficar investigando isso. É ruim para a imagem do próprio Supremo.
Isso é um inquérito aberto de ofício, que ele inverte um pouco da lógica jurídica, né, onde o próprio judiciário investiga, o judiciário é aquele a quem cabe julgar. Então, no momento, se é um inquérito que pode ter sido necessário, no momento onde o Brasil estava fora da normalidade, onde a gente teve um procurador-geral da República, que foi Augusto Aras, absolutamente omisso, para investigar um governo que flertava com derrubar a democracia, no momento que você deixa isso para trás, o judiciário precisa recuar e deixar que a democracia restabeleça plenamente o seu curso. E Alexandre de Moraes está sendo pressionado pelas instituições a fazer. Andressa, tem um ponto interessante nessa história das fake news, é que quem controlava, segundo investigações, segundo inquérito, segundo a CPMI das fake news, quem controlaria o gabinete do ódio, que seria uma estrutura paralela instalada dentro do Palácio do Planalto para atacar adversários, atacar pessoas que se colocassem de forma em oposição ao presidente da República, seria o vereador Carlos Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro. Bem, até agora nós não tivemos nenhum dos filhos de Jair Bolsonaro arrolados como indiciados, né, em nenhuma dessas ações relacionadas aos atos golpistas, né, relacionadas à tentativa de golpe de Estado. Com a continuidade do inquérito das milícias digitais, isso pode acabar produzindo conteúdo, né, que acabe colocando Carlos Bolsonaro nos holofotes ou como um dos indiciados desses inquéritos? O Carlos era o chefe, né, disso tudo. Ele chegou a ser ouvido no inquérito, você lembrou bem. É, bom, o que está no inquérito das fake news, Sakamoto, ele explica muito bem o depois, que foi essa tentativa de golpe já no papel, que a gente está acompanhando nesse outro inquérito. Porque o que era esse gabinete do ódio? Era uma tentativa de minar a credibilidade dos poderes. Então, você minava a credibilidade junto ao eleitor do Supremo Tribunal Federal, fazendo muitos ataques ao Supremo, quase uma lavagem cerebral nas pessoas. Todo esse ódio que a gente viu no dia 8 de janeiro, ele vem daí, desse grupo do Gabinete do Ódio, que foi fomentando isso. Boa parte da população brasileira acabou sendo enredada nesses ataques que se via ali nas redes. Isso estourou uma bolha, ia pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo Twitter na época, por tudo. Então, você tentava minar a credibilidade de qualquer pessoa que se opusesse ao governo Bolsonaro. Então, os ministros do Supremo, o Congresso, a imprensa, todo mundo foi atingido. Você, assim, descredibiliza essas instituições para que as pessoas achem que somente o Bolsonaro seria a pessoa para resolver as coisas do país, somente ele seria confiável. Então, é disso que a gente está falando nesse inquérito das fake news. E tem uma curiosidade que eu nunca contei para ninguém, viu, Sakamoto? Mas eu vou revelar aqui, que eu já queria contar essa história há muito tempo. Quem criou esse termo gabinete do ódio foi o Luiz Eduardo Ramos. Ele é que criou esse termo e ele não se dava com o Carlos Bolsonaro, os dois se odiavam. E eu estava numa conversa, na época foi uma equipe num outro jornal que eu coordenava, que revelou isso, e ele contou, olha, tem um gabinete do ódio operando ali, que estimula, tem as milícias digitais, tudo isso que a gente viu acontecer. Mas quem deu esse nome para esse grupo é o Luiz Eduardo Ramos, general, que está ali, por enquanto, afastado, dizem que ele não vai ser pego, porque ele é muito fofoqueiro, então ele não sabia muito das coisas que estavam acontecendo. Vamos ver se vai ser assim mesmo, se vão arrastar ele para dentro dos processos. Mas essa daí a gente deve a ele, porque ele acabou nominando esse grupo de uma forma muito precisa. Era um gabinete do ódio que tinha todos esses elementos. Assim, o Carlos dava a direção e eram milhares, milhares e milhares de posts destruindo as pessoas por aí. Então, é um inquérito importante, mas concordo que 5 anos não dá, né? Tem que terminar essas investigações. Já trocou delegado, porque os delegados também eram atacados.
precisa terminar isso e se colocar um ponto final. Mas uma história precisou acontecer para que a outra ocorresse. Eu vejo muito encaixado essas duas histórias. A gente vai para mais um rápido intervalo. Para quem acompanha a gente pela TV e pelos canais de satélite, o pessoal da internet, fica com a gente, que a gente continua. Pessoal, antes de chamar, a gente está com a Ana Bimbati, que é repórter. Não chamem ainda, por favor. Não chamem a Ana, só para finalizar. Vamos chamar a Ana assim que a gente voltar do break, eu acho melhor, porque eu queria só encerrar esse assunto, né, com relação à questão do inquérito, do fim do mundo, né? Porque é o seguinte, além do Carlos Bolsonaro, e até também pedi, acho que jogar um pouco para a Raquel, né? Além do Carlos Bolsonaro, a gente tem vários outros parlamentares que foram também citados, né? Que fariam parte desse processo. E a gente não viu parlamentares fazendo parte, inclusive, do indiciamento, né? Não deputados, bolsonaristas não fizeram parte do indiciamento da Polícia Federal com relação aos atos golpistas. Também tem uma chance, na hora que casarem as duas coisas, desses nomes bolsonaristas, de políticos bolsonaristas que com assento no parlamento serem indiciados, Raquel? Além do Carlos, que é claro que a Andresa já comentou? Léo, eu espero que sim, né? Existe uma delicadeza ali que é a relação do Congresso com o Supremo Tribunal Federal, né? Você tem sempre que se toca nesse assunto, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, se doía, porque o Congresso Nacional é muito corporativista, eles têm medo de que se você abre mão de um dos seus, fica meio que aberta a porteira para todos os outros serem indiciados, de repente por outros crimes, tem nada a ver com isso, né? E crimes de corrupção, eventualmente. Então, eles são muito solidários ali um com o outro. Então, a gente sempre viu muito embate em relação a isso. E essas coisas do jogo político acabam influenciando, né? Uhum. Não deveriam, mas acabam influenciando na tomada de decisão do judiciário. Então, a gente precisa saber como é que isso vai acontecer. Raquel, desculpa, só para a gente cortar aqui rapidinho, a gente estava comentando agora no intervalo da TV, voltamos agora com a audiência da TV e da internet. Raquel, pode concluir. Então, o que eu estava mencionando era que muitos parlamentares abusaram da imunidade parlamentar para distribuir fake news, para espalhar todo tipo de fake news contra a democracia, fazer muitos ataques. Então, se espera que na conclusão do inquérito das fake news, se houver provas robustas, não simplesmente você confundir o que é opinião com o que é realmente fato, evidência, crime, né? Porque às vezes tem algumas manifestações de juristas que você fala, gente, mas não, né? Então, mas tem gente que realmente passou da linha. Então, é preciso separar muito essas coisas. No Brasil se mistura muito, né? Tudo, às vezes você acha que tudo é censura ou então tudo é abuso. Não, tem gente que cruzou a linha, mas você também não pode censurar tudo. Mas, enfim, tem muitos parlamentares que cruzaram a linha e que deveriam sim, indiciados. Eu tenho um pouco de receio que isso acaba não acontecendo, porque o Congresso é muito corporativista, ele defende os seus e exerce pressão sobre o judiciário.